Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Benedito Xavier Vieira Filho. Moro na cidade de Florestópolis, no estado do Paraná. Sou estudante do curso Bacharel em Teologia da Faculdade Unicesumar, Polo de Porecatu, no Paraná também. Meu RA é o número 165-355-85. Esse vídeo é um exercício da atividade MAPA, da disciplina Pregações e Práticas Ministeriais. Será exposto um sermão expositivo com base no texto bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31 a 39. Diz assim o texto: as provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria de dizer aqui o título desse texto. Vou colocar um título aqui: A Segurança do Cristão. E em cima desse título um tema, que é experimentando a proteção de Deus. O apóstolo Paulo foi o escritor desta carta aos Romanos. Juntamente com ele estava ali um discípulo chamado Teófilo. Ele estava na cidade de Corinto, na Grécia, quando ele escreveu esta carta. Aproximadamente, segundo alguns historiadores, aproximadamente 55 a 57 depois de Cristo. Esta carta, ela teve um destinatário. Nós vamos ver no capítulo 1 da carta aos Romanos que Paulo envia esta carta para todos os cristãos que moravam ali na cidade de Roma, todos os cristãos. Qual foi o objetivo desta carta? Paulo havia dois objetivos para enviar essa carta. O primeiro deles era de preparar um caminho para a obra missionária que ele pretendia realizar ali. Paulo nunca havia estado em Roma antes de ele ter escrito essa carta, mas ele queria fazer missões ali. Paulo era considerado como o apóstolo dos gentios e ele não queria chegar ali como um estranho, mas queria ser apresentado ali, ser considerado ali, com esse título. E o segundo objetivo era corrigir certos problemas causados por atitudes erradas dos gentios para com os judeus. Vemos essas atitudes no capítulo 2 da carta. E dos gentios para com os judeus. Isso também veremos no capítulo 11, versículo 11 a seguir. E o contexto desta carta nos vai falar sobre a justificação, a eleição e a vitória daqueles que estão em Cristo.
Mas o contexto nos fala também que o Evangelho havia crescido muito naqueles dias. O Evangelho havia crescido na cidade de Roma, por aqueles anos, entre os gentios e os judeus. Havia um grupo de judeus religiosos, defensores do judaísmo, que defendia a lei de Moisés e cobrava dos gentios a respeito da circuncisão. Por causa disto, deles não serem judeus, começaram a condenar, a julgar esses irmãos, e de uns para com os outros, de forma que se tornou uma perseguição esse problema. E agora eu vou colocar esse sermão, dividir ele em 3 pontos. Vou agora colocar o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui, o apóstolo Paulo, quando ele via a carta, ele interroga os cristãos ali com uma pergunta, que está no capítulo 31 da carta. Diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo expõe aos irmãos de Roma o valor do sacrifício de Cristo, que a eleição deles e a necessidade humana da justificação são universal, e isso dependia unicamente de Cristo, pelo seu grande amor que Deus revelou. Paulo diz agora que a morte e a ressurreição de Cristo havia libertado eles da condenação. Então, quando ele coloca essa pergunta, quem colocará acusação, quem os condenará? Então Paulo já coloca aí, vocês já foram libertos, ninguém mais condenará vocês. Então ele diz, ninguém poderá condenar quem já havia sido liberto. Quando eles estavam sem Deus no mundo, eles estavam em condenação. Paulo lembra agora que Deus demonstrou esse amor quando eles ainda estavam lá fora no mundo, na condenação. E nós veremos essa lembrança de Paulo no verso 1 do capítulo 8, quando ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembra que eles foram eleitos por Deus, e isso era uma das maiores seguranças do cristão em Roma. Eu gostaria de ir já para o segundo ponto. O segundo ponto, Paulo também cita outra pergunta, que está no verso 37. No verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo também diz aos cristãos que nada poderá nos distanciar, nos separar desse amor. Por quê? Porque foi Cristo que nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos predestinou para sermos dele. Se alguém quiser separar-nos do amor de Cristo, tem que pedir para Ele, tem que passar por Ele. Coisa que ninguém faria, que ninguém é capaz disso. Teria que passar por Cristo, porque eles poderiam descansar seguros, mesmo que se levantasse a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a espada e até mesmo a morte. Eles poderiam estar seguros, porque eles serviam o Senhor. Eles tinham alguém maior que estava no controle da situação, e que Ele é amoroso. Esse Senhor não era um Senhor carrasco, não tinha eles com uma simples propriedade descartável, mas eles tinham eles como uma propriedade valiosa, que o amor de Deus havia comprado eles. Então ele está na situação de tudo ali. Esse Deus amoroso, cuidadoso, Ele cuida de vocês. Paulo dizendo para os irmãos, os cristãos, que somos servos dele, somos servos desse amor. Vou para o terceiro ponto. Agora, terceiro ponto fala assim, que Paulo cita aqui no verso 37. Verso 37, ele diz assim:
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Paulo agora anima ainda mais os cristãos quando diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Que coisas são essas que Paulo dizia? As coisas desta vida, as coisas deste mundo. O apóstolo agora lembra eles que havia uma luta, que enquanto estamos neste mundo, teremos aflições. Ele lembra das palavras de Jesus, o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João: no mundo tereis aflições. E enquanto estamos aqui nesta vida, estaremos em batalha, mas que a vitória já é garantida. Por meio de que essa vitória foi garantida? Ele responde no mesmo versículo: por meio daquele que nos amou. Então ele já está garantindo. Olha, o amor de Deus foi tão grande que as lutas, as vitórias que vocês iriam passar, ele já ganhou, ele já deu a vitória para vocês. Então Paulo garante a eles agora que poderia vir qualquer coisa, a morte, a tribulação, a angústia, a fome, eles ainda estariam em vantagem, eles estariam vitoriosos. Paulo agora garante que eles são mais do que vencedores, né? Por aquele que nos amou. Gostaria de já partir para a conclusão. Paulo ensina aos cristãos de Roma, que eles foram eleitos pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Eles foram eleitos para serem libertos, em primeiro lugar, né? Então eles já estavam libertos, ninguém poderia condenar ele. Quando alguém é condenado, ele é preso, né? Então eles não estavam presos em água, eles eram libertos. Em segundo lugar, eles foram eleitos para ser servos do seu amor, né? Então eles serviam a Deus pelo o amor que Deus havia por eles, o amor que Deus tinha por eles. Então isso, Paulo está colocando aí uma segurança enorme para eles não se preocuparem e não ter nenhum motivo para ficar com problema de um para com o outro, nem de judeus para grego, para gentios, nem de gentios para judeus, né? E em terceiro, eles foram eleitos também para ser vitoriosos. Então ele está colocando ali, Paulo, para eles: mesmo que vocês passem por luta, por prova, por tribulação, a vitória já seria garantida para eles. E que essa eleição divina é que os assegurava a todos os que servem a Cristo. Eles poderiam estar seguros que Cristo era com eles e que nada, nem ninguém poderiam ser contra eles, né? Mesmo que se levantasse alguém. Então nós vemos aí, né, a maior segurança do cristão é nós focarmos aí nessa segurança do amor de Deus, né? Então eu queria dizer que Paulo ele deixa grandes lições para nós, tanto nós crentes do dia de hoje, a igreja do dia de hoje, como ele deixou também para a igreja do passado. Que a igreja, o cuidado, as lições que Paulo deixa para nós, o cuidado e a preocupação que Paulo tinha com os outros cristãos. Ele tinha uma preocupação com a obra missionária e também com o seu ministério, né? E nos dias de hoje não pode ser diferente. Nós devemos nos preocupar com os irmãos, com os cristãos. Tem aqueles que estão lá nos hospitais. Muitas vezes eu não posso ir, mas eu posso pegar o exemplo de Paulo, escrever uma carta e mandar, para alguém lá no hospital. Essa pessoa será confortada por essa carta.
Às vezes eu não posso ir na prisão, eu posso escrever uma carta e mandar para essa pessoa lá na prisão. Então nós devemos demonstrar compaixão para aqueles que precisam do Evangelho, mostrar preocupação com o nosso ministério e também com a obra de Deus, temos compromisso. Gostaria de fazer os últimos agradecimentos aqui, já finalizando. Eu agradeço primeiramente a Deus pela minha vida, pela minha saúde, agradecer a minha família pelo apoio, por eles terem me ajudado neste vídeo. A Unicesumar, pela sua equipe de professores, mediadores, e em especial aqui o professor Rafael de Paula, professor Hernandes Dias Lopes e a professora Helena Gomes. E gostaria de finalizar aqui com uma simples oração e agradecendo todos esses que foram citados no agradecimento. Tá? E que Deus possa estar abençoando cada um. Senhor meu Deus e meu Pai, eu agradeço o Senhor pela minha família, agradeço o Senhor pela minha vida e agradeço a Faculdade Unicesumar pela oportunidade que tem dado a mim e a todos os demais estudantes e os companheiros, que nós possamos ter, ó Pai, compromisso com a sua obra, o amor e a preocupação que Paulo teve para com os irmãos. Eu te agradeço agora em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.